Fala galera, bem-vindos ao canal Gomes na Estrada. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Paulo Gomes e no vídeo de hoje vamos falar sobre a compra do nosso carro. Era para ser algo feliz, algo bom, porque a gente tinha conseguido comprar o nosso primeiro carro aqui em Portugal. Mas essa alegria se tornou num problemaço, porque o carro que compramos, a pessoa que nos vendeu o carro, não foi uma pessoa honesta naquilo que ele falou. Mas a gente vai conversar aqui e vou explicar para vocês como foi que tudo aconteceu. Chegamos aqui em Portugal, precisávamos de um carro, porque muitas pessoas que estão aqui sabem do que eu estou falando, a necessidade que vocês têm, que nós temos de ter um meio de transporte, seja para trabalhar, seja para ir fazer feira no mercado, seja para resolver questão de documentação. O carro aqui passa a ser algo necessário nas nossas vidas. Então, fomos marketplace procurar um carro para comprarmos, e aí a gente foi pesquisando. Por quê? Carros nos estandes aqui, né, carros mais novos, os valores são um pouco mais elevados, e nesse primeiro momento a gente acabou de chegar, a gente não estava podendo e ainda não estamos podendo gastar, porque não sabemos ainda, é tudo muito novo, tudo muito recente, a gente chegou há pouco tempo, a gente precisava de um veículo para procurar emprego, tirar documentação, ir trabalhar, levar a marido no trabalho, ir no supermercado, enfim, essas necessidades que a gente precisa de um carro para realizar. Rede social, no marketplace, e fui pesquisar os carros. Encontrei um veículo dentro do orçamento, dentro do valor que a gente estava proposto a pagar naquele momento. Falei com um amigo meu que entende bastante de carro. Eu entendo, mas entendo algo muito superficial. E aí eu falei com ele se ele poderia ir comigo para ver esse carro. E aí ele topou, mesmo ele trabalhando à tarde, fez um esforço danado para me ajudar na compra desse carro, para dar uma olhada no motor, para ver como é que o carro estava, enfim, essas coisas assim. E aí nós fomos, o vendedor mora no Porto, em Vila Nova de Gaia, e nós fomos lá. Quando chegamos lá, ele não estava em casa, e aí ele disse: Paulo, minha avó vai estar em casa, vocês pegam a chave do carro, dá uma olhada no carro, dá uma volta no carro, para saber se vocês vão querer ficar com o carro ou não. Aí a gente disse: mas e aí, não vai ter ninguém lá, tal? Ele: não, minha avó está lá, pode pegar o carro tranquilo, sem estresse nenhum. E aí eu e meu amigo comentamos: caramba, que confiança deixar a gente chegar lá sem conhecer a gente, sem nunca ter visto, através de um anúncio de uma rede social, e o cara já vai deixar a gente pegar o carro de boa, tranquilo, normal. Então a gente foi lá, chegamos no endereço que ele nos passou, e o carro estava lá na frente, chamamos a avó dele entregou a chave do carro pra gente, um amigo meu deixou a chave do carro dele com ela. É interessante que ela disse: nem precisa disso, a gente aqui está tratando na base da confiança. Aí a gente olhou um para o outro e disse: opa, então já sabemos que estamos lidando com pessoas de boa, tranquilo. Olhamos o carro, meu amigo deu uma volta no carro, pegamos umas ruas esburacadas para saber como era que o carro estava, se tinha algum problema de amortecedor, se caixa de direção estava batendo, enfim, essas coisas que a gente precisa dar uma olhada antes de comprar o carro. E assim fizemos, pegamos o carro, demos uma volta, entramos em um monte de rua e vai para frente, sobe ladeira, desce ladeira, e aí chegamos na frente da casa do proprietário, do antigo proprietário do veículo. Meu amigo levantou o capô do carro e foi dar uma olhada para saber se o carro estava bem de motor, tal. Olhou, viu que o carro não tinha vazamento, tal, olhou tudinho, mas sendo que uma coisa nos chamou a atenção, que era a luz do airbag que encontrava-se acesa. E aí a gente conversando com o proprietário por telefone, via mensagem, porque ele também não estava atendendo ligação, que ele disse que estava num curso, alguma coisa do tipo. E aí nós fomos conversando com ele e eu e meu amigo negociando com ele o valor do carro, porque tinha essa luz acesa e a gente não sabia do que se tratava. Aí ele disse: não vou poder
fazer nenhum desconto, não vou poder dar nenhum desconto porque eu troquei algumas peças do carro, troquei óleo, troquei radiador, fiz uma reforma no carro, enfim. Meu colega olhou e de fato viu que tinha algumas peças que tinham sido trocadas no motor, o radiador era novo, enfim, essas peças eu não vou saber dizer quais eram porque eu não tenho entendimento. Mas era algo que era fundamental que estivesse bem e em bom funcionamento do carro. Meu amigo disse, ó, Paulo, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, o carro tá de boinha. A gente só precisa entender o que é essa luz do airbag. E aí a gente falando com ele, ele fez, não, cara, isso aí pode ficar tranquilo. Foi eu mexendo no carro e deu algum curto e essa luz acendeu. Mas você vem aqui outro dia, rapidinho eu passo a máquina, é uma maquinazinha que eles colocam lá, e aí a gente apaga essa luz e está tudo resolvido. Beleza, tudo tranquilo. E aí acreditamos no que ele disse. E aí ele me falou, preciso que você faça a transferência para o seu nome do carro até amanhã, porque vocês só estão assegurados até amanhã. Eu disse, tranquilo, então a gente está combinado. Eu disse a ele, se eu chegar hoje a tempo, eu faço hoje mesmo, mas sendo que meu amigo ainda ia trabalhar, e aí estava meio corrido e eu fui no dia seguinte. E assim fizemos, transferi o carro para o meu nome, mandei mensagem para o antigo proprietário, ó, resolvi, já passei o carro para o meu nome, tranquilo. Quando é que eu posso ir aí levar o carro? Ele fez, vem aqui no sábado, aí eu vou passar a máquina e tá tudo ok. Nos encontramos no sábado, ele olhou o carro, pegou a maquininha, colocou lá, foi tentar e disse, ó, não consigo fazer porque minha máquina não é tão boa e eu preciso levar num amigo meu e ele está com muito carro na oficina e não vou poder resolver o problema hoje. Beleza, imprevistos acontecem, ele falou que ia fazer, fez, beleza, acreditei no que ele falou, ótimo. E aí quando chegou no próximo final de semana que eu fui lá novamente, cheguei lá, ele não tinha alinhado com um cara que iria levar o meu carro para o cara passar a máquina, mas ele ficou lá insistindo no cara, o cara pegou e beleza, passou o carro na frente de todo mundo, colocou a máquina e disse, ó, isso aqui é um problema um pouco mais complicado, a centralina do carro está queimada, algo do tipo, a centralina do airbag, algo do tipo, uma peça assim, e aí ele disse que também não iria poder resolver o problema. E aí eu já me desloquei por 2 vezes de São João para o Porto para resolver o problema do carro e nada. E aí começou o meu maior problema, que é conseguir falar com esse camarada, pois ele passou a dar desculpas, a já não querer me atender, já não me respondia, e eu com toda a paciência do mundo, para que eu não venha perder a minha razão, eu sempre tratando ele muito educado, conversando com ele e tentando resolver da melhor forma possível. E aí os dias foram se passando, ele, não, eu vou pegar o carro, veio aqui, levei o carro lá no Porto novamente, numa quarta-feira que ele pediu para que eu deixasse o carro lá 2 dias, aí deixei o carro lá, só sei que ele passou mais 4 dias com o carro e não resolveu o problema. Porque ele disse que precisava comprar uma peça e não tinha essa peça, e aí ficou me enrolando, falando que iria fazer, e eu mandando ele trazer o carro, porque ele estava com o meu carro. Quando foi no sábado, ele disse que viria trazer o carro e veio trazer. Mas para minha surpresa, ele deixou o carro aqui na frente de casa e colocou as chaves dentro da caixa dos correios para não falar comigo. E aí, quando deu 2 horas da tarde, que eu mandei uma mensagem para ele, fulano, você agendou comigo de 10h30 da manhã, são 2 horas da tarde, cadê o carro? Aí ele disse, não, o carro está na frente da sua casa, como eu trabalho à noite, ele disse, eu não entrei em contato com você porque eu sei que você trabalha à noite para não lhe acordar e a chave está na caixa dos correios. Eu respirei fundo, contei até 10 e disse, beleza, tranquilo, mas quando é que você vem resolver o problema do carro? E aí, eu tenho um maior problema porque eu estou tentando falar com ele, ele não resolve, e fui numa oficina por conta própria para ver quanto sairia o serviço do carro. Pois é, galera, eu fui numa oficina, tá aqui a nota fiscal do serviço do carro, eu mesmo fiz o serviço e agora estou correndo atrás
do abençoado para que ele arque com o custo do serviço que eu tive. E olhe que eu nem estou cobrando o combustível que eu fui até o porto por 3 vezes, não estou cobrando as portagens que a gente paga, que são os pedágios para chegar até lá ao porto, não estou contando os dias que fomos trabalhar andando só para manter a boa vizinhança, né? Como se diz a história. E aí, o que a gente fala é o cuidado que vocês devem ter ao comprar o seu carro. Porque a gente acredita que esses valores de carros a partir de 500 euros, 600 euros... Ah, meu amigo comprou um carro de 700 euros. Pessoal, eu estou falando, vou falar para vocês o valor que a gente comprou o carro. Eu estou falando para vocês por experiência própria, foi o que aconteceu comigo. Não quer dizer que isso vá acontecer com todo mundo, mas que vocês fiquem bastante espertos com relação à compra de carros. Nós estamos falando de carros com anos, com muitos anos de uso. No nosso caso, o nosso carro é 2003, estamos em 2023, são 20 anos de uso, né? Tem peças de reposição, eu sabia disso, sabia que precisaria fazer alguma coisa, trocar uma peça, fazer a troca de óleo, que é algo simples que a gente tem que fazer quando compra um carro usado. Então, eu estou aqui vindo para deixar essa minha experiência para que vocês fiquem bastante atentos, para vocês entenderem que eu fui com um amigo meu que entende de carro e mesmo assim confiamos no que o cidadão lá que me vendeu o carro falou, e ele não cumpriu com a parte dele na negociação da venda do veículo. E isso é algo que é muito chato, desgastante, né? Você fica chateado, que é como eu estou me sentindo, chateado, lesado, enganado. E você ter que se controlar para não perder a sua razão. Estamos num lugar diferente, e aí a gente está num país novo, a gente se policia bastante nas nossas atitudes para que a gente não venha a perder a nossa razão. E foi o que eu fiz. Vou correr atrás dele reaver esse valor que eu paguei. Paguei 150 euros na troca da centralina do carro. Um amigo meu me indicou um mecânico, onde eu fui e levei o carro. E aí eu fiz a troca porque eu estava sem saber o que é que poderia acontecer. Como era um item de segurança, a gente está falando do airbag. Eu não sei se, sei lá na frente, eu, por Deus me livre, batesse com o carro, se o airbag iria acionar, se o airbag não iria acionar, se eu enquanto eu estivesse dirigindo o carro, se o airbag poderia ser acionado. Então eu optei em fazer o serviço porque poderia ser que acontecesse algo mais grave e eu não queria que isso acontecesse. Mas a intenção de vir aqui gravar esse vídeo é para que vocês fiquem ligados quando forem comprar seus carros. Se possível, leve mecânico, leve o carro numa oficina que vocês conheçam ou uma oficina que alguém possa lhe indicar. Fale com eles que você precisa levar o carro, porque a gente está sujeito a se encontrar com pessoas de caráter duvidoso. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Ele, no nosso acordo, na nossa negociação, eu segui tudo que foi combinado, mas da parte dele para comigo isso não aconteceu. Meus amigos, e a pergunta que não quer calar: quanto foi que pagamos no carro? Pagamos 1.500 euros nesse carro, já pensando em não comprar um carro abaixo desse valor, por já ter esse receio da questão de carros serem muito antigos, de carros de 500 euros, 400, 600 euros. Então eu estava disposto a pagar até 1.500 euros em um carro, e foi esse o valor que nós acabamos pagando nesse carro que acabamos de comprar. Eu vou deixar também aqui algumas imagens, né, de quando a gente pegou o carro no primeiro dia. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa felicidade e nosso momento de alegria. Então fica a dica para vocês. Isso para a gente vai servir de lição aprendida. Vamos ficar mais espertos, né? Porque assim a gente já anda com as duas antenas ligadas
mas aí a gente vai precisar ficar ainda mais esperto, porque a gente pode se deparar de fato com pessoas dessa natureza. E tudo que a gente menos quer nesse momento é problema para as nossas vidas. Estamos aqui tentando fazer tudo da melhor maneira possível. E é isso, pessoal. A gente está compartilhando aqui com vocês esse momento não tão legal, porque não são só flores aqui. A gente tem problema como tem em qualquer outro lugar do mundo. E o nosso primeiro perrengue foi o do nosso carro. Mas eu aprendi que quando a vida dá um limão pra gente, a gente faz uma limonada. A gente não se deixa abater por essas coisas menores que aparecem no nosso caminho. A gente ultrapassa, tira da frente e resolve, tá ok? Mas fica aí essa dica, fica para que vocês prestem bastante atenção na compra dos seus veículos, porque não caiam nessa ideia de carros a partir de carros de 500 euros, 700 euros. Pode encontrar um achado? Pode, isso é fato. Mas muita atenção, porque as pessoas ficam comprando carros duvidosos, maquiando o carro para vender para gente que acaba de chegar. Porque todos eles sabem da nossa situação, nós somos imigrantes, estamos chegando, e da necessidade que nós temos de ter um carro. E aí eles sabem que somos brasileiros, sabem das nossas dificuldades aí no Brasil e se aproveitam disso. Não estou dizendo que são todas as pessoas que tem aqui que fazem isso, mas a gente tem que ficar bastante ligado, porque existe sim pessoas de caráter duvidosos aqui que usam de má fé para aprontar com quem acaba de chegar, com o imigrante que acaba de chegar. Mas enfim, eu agradeço por vocês terem chegado até aqui. Quem gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários o que é que você quer que a gente aborde, qual o tema que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente vai lá, faz um vídeo e compartilha aqui com vocês, beleza? Eu fico por aqui e valeu, tchau, tchau!